Alunos, de volta então com a última parte da nossa aula do turno da manhã, hoje, sábado, dia 5 de setembro de 2020, pelo CEPEP, disciplina de Gestão Aplicada número 1, professor Érico Brasil. Nós estamos aqui com a turma de Eletrotécnica 19 de Itapipoca, os melhores. Muito bem. Valdiano tinha pedido a palavra. Pode falar, Valdiano. Bom dia a todos. Professor, eu vi aí que planejar é bom, é uma ótima ferramenta que a gente adquire, mas planejar ele é circunstancial, né? Dependendo da circunstância que a gente está fazendo ou está promovendo. Só que tem algo que eu vejo que o planejar ela não é 100% que você pode aplicar, que é o quando, o atemporal. Porque eu posso planejar em comprar algo daqui a 5 anos, mas daqui a 5 anos eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então, mas quando é circunstancial, quer dizer que eu vou planejar para me fazer, como fazer, eu posso planejar e posso aplicar. Mas quando não é 100% que a gente pode planejar. Interessante o comentário do Era isso. Valdiano, porque ele vem desmistificar a essência do planejamento, certo? Como administrador que sou, como professor, como profissional, eu preciso sempre orientar para a necessidade do planejamento. Só que, muito na linha de raciocínio do Valdiano, o que acontece é que, na prática, nós observamos que existe um dinamismo na própria vida, no próprio mercado, nas próprias necessidades dos consumidores. Como ele disse, eu planejei algo para daqui a 5 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 5 anos, né? E o que é que nós temos que fazer quando isso acontece? Nós precisamos de um planejamento que ele possa ser um planejamento mutável, que ele permita adaptações. Muita gente se planejou para o ano de 2020. Muita gente fez o planejamento estratégico de 2020 lá em 2019. Tem empresas que planejaram estrategicamente o ano de 2020 ainda em 2018, com 2 anos de antecedência, certo? Tem gente que faz um plano plurianual para 4 anos, os governos fazem isso. As empresas chinesas, muitas delas fazem planejamentos estratégicos para 20 ou 30 anos no futuro. Só que nenhum planejador conseguiu prever o coronavírus, ou pelo menos não conseguiu identificar as consequências de uma pandemia global na economia e na saúde das pessoas. Então, muitos planejamentos que foram feitos, aí pegando um pouco da fala do Valdiano, é verdadeira, caíram por terra, né? Ou não foram eficazes, ou não vão poder se concretizar da maneira como foram concebidos, certo? E aí o que é que entra? Nós, como profissionais, precisamos atentar cada vez mais para o ciclo PDCA, enxergando justamente a necessidade de ações corretivas, inclusive dentro de um planejamento profissional de longo prazo, inclusive num planejamento estratégico, admitindo que, muito embora eu tenha planejado fazer alguma coisa em 2020, eu posso ter que adiar essa coisa, ou eu posso nem vir a fazer essa coisa, ou essa coisa terá que ser feita de uma maneira adaptada ou diferente, né? Então, eu preciso de uma ação corretiva para o lapso temporal dessa época, de 2020, desses meses, ou desse tempo que nós estamos vivendo, de um contexto em que ele não foi programado, em que ele não foi planejado, em que ele não foi antecipado, em que ele não foi previsto, certo? Mas o que não significa dizer também, por outro lado, eu tenho que ter muita responsabilidade ao falar, é que nem por conta disso o planejamento deve ser deixado de lado. Não, o planejamento deve existir. Só que deve existir a consciência de que ele é algo dinâmico, que pode ser também objeto de ação corretiva. Não é porque eu me planejei, por exemplo, me formar dentro de um ano, me planejei me formar dentro de um ano aqui nesse curso eletrotécnico, não é verdade? Todos nós queremos isso. Mas pode acontecer alguma coisa na minha vida que demore, e aí passa a demorar um pouco mais, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses? Pode acontecer.
certo? E eu tenho que ter a maturidade, eu tenho que ter o dinamismo de fazer essas adaptações nesse cenário, nesse planejamento. Às vezes eu consigo até antecipar coisas, né? Pode ser que alguma janela se abra que permita, por exemplo, que eu possa ter uma formatura até anterior ao tempo planejado, como aconteceu, por exemplo, com alguns profissionais da área da saúde, né? Como médicos, enfermeiras e tudo mais, que pleitearam essa possibilidade diante da real e grande necessidade desses profissionais no mercado e também, claro, obedecendo a alguns critérios, tá certo? Então, assim, planejar é bom, mas planejar dentro do dinamismo do cenário, das situações, levando em consideração a mutabilidade do ciclo PDCA. Diga, Valdiano. Aí é onde que entra a pessoa ser resiliente, né? Se adaptar. Sim, aproveitando mais um conceito, né? Que é o conceito da resiliência, o Valdiano aqui sempre participando, né? E é verdadeiro, né? É muito verdadeiro. Não podemos ser ingênuos como crianças a achar que as coisas são 100% perfeitas e imutáveis no papel e podem ser aplicadas dessa forma na prática, sem nenhum tipo de variação, porque a realidade ela é muito dinâmica, muito ampla, muito complexa e nós precisamos sempre de ações corretivas. O ciclo PDCA é o caminho para encontrar a adaptação para esses cenários. Daniel, queria falar? Professor, o senhor acha que essa pandemia ela veio para ensinar a gente a planejar, desenvolver, checar e agir melhor? Pergunta interessante do Daniel, né? Não que ela tenha vindo para isso, mas que ela nos força a fazer isso. Porque quem não fizer pode sucumbir, pode perecer, pode falir, pode não seguir adiante, não é? Até o começo desse ano, veja bem, até o começo desse ano, eu achava um absurdo as pessoas terem que usar máscara na rua. Eu ficava olhando aquele pessoal nos noticiários lá na China, lá no Japão, em outros países. Aí eu digo, poxa vida, o ar atmosférico deles deve ser muito poluído para eles precisarem de máscaras, né, no dia a dia, no cotidiano. E aí verificando também que em alguns países desenvolvidos as pessoas usando máscara, eu digo, que coisas, né? Quem usa máscara ou é super-herói ou é bandido, né? Quer dizer, o cidadão não era para precisar usar máscara, né? Ou então alguém que vai desenvolver algum trabalho especial, a questão da segurança do trabalho, a máscara como EPI, tudo bem, até entendo isso. Mas no dia a dia, no cotidiano, para poder sair de casa, para poder fazer as atividades simplórias, você precisar de máscara, aí de repente a mudança, né? De uma hora para outra, praticamente, a máscara não só é indicada, como ela passa a ser obrigatória. É uma questão de saúde pública, é uma questão de controle sanitário, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de respeito para consigo mesmo, para com o outro, é uma questão de inibir a proliferação de uma doença, é uma questão gravíssima, né? Que é suscetível não só a multa e a penalidades, mas eu posso ser corresponsável pela contaminação de alguém ou da minha própria pessoa, caso eu não use da forma correta, né? Então, é algo que não foi planejado e é algo que se apresentou para a sociedade, e é algo que precisou ser adaptado. Nós precisamos de uma ação corretiva em nossos hábitos sanitários, higienizar as mãos, que já era certo fazer, a gente já sabia que era, mas a gente agora está fazendo de uma maneira mais contundente. A utilização do álcool em gel, a utilização, por exemplo, de hábitos de limpeza, de saúde, hábitos sanitários, hábitos um pouco mais rigorosos, que já deveriam ser feitos e que poderiam já ter inibido muitas contaminações, só agora passam a ser feitos de maneira mais intensa nas empresas, dentro da nossa casa, na rua, no transporte público, nos aeroportos, nas rodoviárias. Não é assim? Às vezes o ser humano precisa de uma chacoalhada para poder ter uma atitude. O que é que nós estamos vivendo nesse momento, senhores? Uma crise sanitária, uma crise de saúde pública. Como é que se espalha um vírus, uma doença como essa? Né? Claro que temos alguns vetores aí, como o ar, mas também tem muito a ver com os nossos hábitos, com a maneira como as pessoas se organizam, com a maneira como as pessoas se higienizam, né? Com a maneira como nós temos esse trato conosco, com os equipamentos públicos,
com os utensílios de uso comum, não é assim? Então, agora nós estamos mais alertas, mais adaptados, e precisamos adaptar isso, que não fazia parte da nossa rotina. Isso é uma ação corretiva para a nossa vida, para o nosso plano de vida, que não fazia parte, agora precisa fazer. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de vida ou morte, é uma questão de saúde ou doença, pelo menos, porque se a doença não mata, ela pode gerar sequelas, né? Então, assim, todos nós, eu pelo menos tive parentes que foram acometidos pela Covid, né? E vi pessoas morrerem de Covid, pessoas próximas. Então, nós somos solidários para com todas as vítimas, mas nós não podemos ficar na inação. Nós precisamos entender que isso também é um processo de qualidade. Qualidade em quê? Na saúde pública. Qualidade em quê? No nosso trato sanitário, né? Nós precisamos mudar a nossa cultura. Se não mudarmos, nós vamos ser vítimas de uma doença, não só dessa, e muitas outras, certo? Algum comentário mais? E os colegas participando, né? A gente fica muito feliz, tá certo? Daniel, quer falar mais alguma coisa? Tá ok? Pode mesmo, professor. Obrigado. Muito bem. Então, vamos prosseguir, né? Amigos, o ciclo PDCA é uma das ferramentas mais importantes do processo da qualidade, mas não é a única, não é? No turno da tarde, nós vamos verificar outras ferramentas que nós vamos expor aqui no nosso procedimento, como, por exemplo, a ferramenta 5S, também chamada de programa 5S, certo? Que vamos ver de maneira mais atenta. E nós vamos estudar também o chamado brainstorm, uma expressão em inglês, mas que é de fácil tradução para tempestade cerebral, ou chuva de ideias, ou tempestade de ideias. Para antecipar um pouquinho o que nós vamos ver a respeito de brainstorm, que é também uma ferramenta da qualidade, nós podemos entender que o brainstorm é uma ferramenta coletiva. Tem a ver com a participação de um pensamento coletivo. Não é apenas a minha ideia, não é apenas a minha opinião, mas é a opinião de muitas pessoas envolvidas no problema, envolvidas no processo produtivo, envolvidas no processo de prestação de serviço, envolvidas na busca de solução de algo que é algo de importância em comum para aquelas pessoas, certo? Nós vamos pontuar o brainstorm, nós vamos pontuar o programa 5S, ou a ferramenta 5S, e nós vamos pontuar também a questão do ciclo PDCA como as ferramentas de nossa utilização aqui para continuar falando, para continuar tratando do processo de qualidade. Tá joia? Muito bem. Bom, independente da ferramenta escolhida para desenvolver o processo de qualidade, nós precisamos entender, internalizar que a qualidade, ela precisa ser a qualidade técnica. No final de semana passado, nós fizemos aqui a distinção, a diferença, não é? Entre a qualidade no sentido popular, no sentido vulgar, no sentido do senso comum, do dia a dia, e a qualidade no seu sentido mais técnico, né? A qualidade no sentido popular, normalmente, tem a ver com aquilo que a maioria das pessoas acham saboroso, acham bonito, acham interessante. Mas a qualidade no sentido técnico, que é aquela que interessa para o eletrotécnico, que é aquela que interessa para a nossa realidade profissional, é aquela que segue a norma, é aquela que segue o padrão, é aquela que segue a lei, é aquela que tem conformidade com o que foi programado, com o que foi estabelecido, com o que foi planejado, com o que foi prometido para o cliente ou para o processo como um todo, certo? Então, às vezes, a gente tem a ilusão de que uma coisa de alta qualidade é necessariamente a coisa mais bonita, é a coisa mais cara, é a coisa mais luxuosa. Não, não é assim, não necessariamente. Vou te dar um exemplo aqui. Muitas empresas participam de processos de licitação, não é? Para oferecer os seus produtos ou seus serviços, certo? Então, os órgãos públicos, e aí eu estou falando de processos, né, que são honestos, que podem acontecer com a participação de empresas idôneas,
oferecem seus produtos e serviços para um grande cliente chamado governo. Aí pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser o governo municipal, mas o governo é um grande comprador, né, de produtos, é um grande comprador porque ele também tem necessidades. E quem vende para o governo são empresas que normalmente se adequam aos padrões de qualidade do governo, seja ele federal, estadual, municipal. Então, por exemplo, se você quer vender algo para um determinado ministério, e você precisa entender o que é qualidade técnica no sentido deles, então no edital onde o governo diz assim, eu preciso de um determinado material com determinadas características, então você tem que entregar exatamente aquele produto, exatamente aquele serviço. Não adianta nada ser um produto muito melhor, muito mais luxuoso, porque o que o governo está pedindo naquele momento, o que ele está disposto a contratar naquele momento, é um produto ou um serviço com aquelas características, certo? Então, você precisa atentar que o processo da qualidade ou da qualidade técnica, ele tem muito a ver com aquilo que foi pleiteado, solicitado, programado, né? Então, às vezes, você quer agradar muito e, às vezes, você até pode fazer isso, mas se você ultrapassar demais esses padrões de qualidade, você está fora da conformidade. E, às vezes, o seu produto, que era bem mais luxuoso ou bem melhor até, não é escolhido. Mas o meu era melhor e nem foi escolhido. Por quê? Porque o que o cliente estava querendo naquele momento não era o melhor. Ele estava querendo naquele momento um produto com aquelas características que ele solicitou. Então, se você vende, por exemplo, produtos eletrônicos, um celular, só para, né, traçar aqui um exemplo, e o governo abriu um processo, a sua empresa participa desse processo e vai concorrer com outras, e ele te pediu um celular simples e você foi inventar de vender o iPhone, então você perdeu. Porque o iPhone, muito embora na visão popular tenha mais qualidade do que um smartphone simples, mas não era aquilo que o governo estava querendo, que o teu cliente naquele momento estava querendo, ele estava querendo algo simples, né? E esse algo simples atendia os parâmetros, os critérios de qualidade. Entende a diferença do que seria a qualidade técnica para a qualidade popular? Uma pessoa popular comum vai dizer, o iPhone é muito melhor do que o smartphone simples. Mas nesse momento o teu cliente não está querendo iPhone, ele está querendo um aparelho bem mais simples. E se você entrega exatamente aquele aparelho com aquelas especificações, você tem qualidade. E o cara que entrega smartphone com mais arrojo, com mais funções, ou até um iPhone, não tem qualidade, né? Qualidade técnica também passa por isso, né? A gente está vivendo, por exemplo, esse período de pandemia e pós-pandemia, onde às vezes as pessoas com menos dinheiro, com menos recursos financeiros, com menos capacidade econômica, em vez de querer um produto muito, mas muito sofisticado, elas podem ter a predileção, a escolha por um produto que atende a condição econômica delas na atualidade, que é um chamado produto substituto. Por exemplo, em vez de você comer todo dia carne de primeira, você vai comer carne de segunda, vai substituir por frango, vai substituir por ovo, vai substituir por outro tipo de proteína, não é? Então, o que é que tem qualidade para você nesse momento que atende a sua condição econômica, de repente não é o contrafilé, de repente não é a picanha, de repente não é o filé mignon, de repente não é a maminha, mas são outras carnes, né, que, de certa forma, atendem à sua solicitação momentânea. Isso pode ter a ver com qualidade, tá certo? Algum comentário final dessa parte da manhã? Professor, Oi. Fale, eu lembrando aqui das suas palavras, uma vez eu conversando com um colega, ele me falando da Alemanha, né? A Alemanha perde 2 guerras mundiais, chega a estaca zero 2 vezes. E foi um povo que aprendeu a comer batata na época de crise. E está mais do que provado que sabe fazer isso muito bem, porque hoje é uma das grandes potências mundiais. Mas o que chama atenção é ele me falando que o alemão, e aí a gente pode até falar também dos carros, né, a questão da indústria automobilística, ele demanda muito tempo, por exemplo, para fazer uma colher de açúcar para o café. Mas quando sai a colher.
né? Qualidade. Então, eu acho que é um povo que aprendeu com as suas derrotas, com as suas caídas, com as suas quedas, aprendeu a valorizar muito bem o bem feito, né? Saber que qualidade te dá sustentabilidade, né? Que qualidade te dá garantia, que qualidade te dá um know-how, né? Então, é um povo que aprendeu a fazer bem feito. Não aprendeu a fazer de qualquer maneira, ou de assim, vou dar meu jeitinho, né? Não preciso nem falar de qual é o país que eu também estou falando, né? Essa questão dos improvisos, das gambiarras, né? Então, realmente, qualidade, né, é algo extraordinário para o mercado, para tudo que a gente faz. E fazer bem feito, ser o diferente, né? Dar um toque a mais é o que vai garantir a tua sustentabilidade, com certeza, no mercado, né? Esse algo mais é qualidade, né? É qualidade. Pode ser em produto, pode ser em serviço, pode ser em atendimento, pode ser na maneira de se portar com o cliente, né? Então, é o que garante, é o que nos diferencia no mercado. É por isso que eu disse, tem empreendedores e tem empreendedores, né? Tem um amigo meu que está partindo para o ramo novo agora, pós-pandemia. É um cara que trabalha com propaganda e, de repente, agora ele vai vender pescado. Eu acho fantástico. O cara ousado, já tem toda uma programação. Provavelmente ele não saiba que ele poderia ser muito mais eficaz com o PDCA, mas instintivamente ele tem uma noção de controle, de planejamento e saca o mercado. E tem coragem de trabalhar. Se ele fizer tudo isso, arrojado como ele é e com qualidade, ele vai dominar, né? Porque já tem outros, porém, ele pode pegar uma fatia do bolo, que você não precisa pegar o mercado todo. Às vezes a gente se engana quando a gente coloca um empreendimento, acha que quer pegar a fatia do bolo todo. Não, se você pegar uma boa fatia, tiver planejamento e você vê que é viável, você pode colocar o investimento, fazer o seu planejamento e pegar aquela fatia do bolo, sem derrubar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, simplesmente oferecer mais um tipo de serviço. O cliente vai lá e compra se quiser, né? E aí é o grande segredo da qualidade, né? E com certeza ele vai ver o seu esforço, a sua dedicação para poder atendê-lo, né? Excelente a participação do Clóvis, tá certo? Mostra para a gente que a qualidade, muitas vezes, ela pode nascer dentro de um momento de grande necessidade, até de grande calamidade, ou até de um certo desespero, onde nós precisamos ser criativos, não é? Vou iniciar depois do turno da tarde, falando sobre isso, Clóvis me lembra, no turno da tarde, certo? Porque, assim, só para deixar no ar, olha, você falou aí dos alemães, das batatas, né? E eu vou falar agora do brasileiro e da feijoada. O que é a feijoada, senão a comida dos escravos no Brasil, não é? Quando os senhores de engenho, senhores de escravos, desenvolviam ali um momento em que eles matavam o porco, né? Que normalmente era um dia especial, e eles ficavam com as partes nobres do porco, eles pegavam as partes menos nobres e jogavam para os escravos como se fosse resto de comida. E aí diziam assim, não sou tão ruim assim, então vou dar pelo menos um feijãozinho. E aí os escravos juntavam aquele feijãozinho com aquelas partes menos nobres do porco e inventaram, criaram, dentro da necessidade deles, uma das maiores iguarias da culinária brasileira e mundial, que é a feijoada, né? Então, a feijoada, que é um subproduto da alimentação dos senhores de engenho, que era considerado os restos de comida, passou a ser um dos pratos mais nobres e admirados da culinária do brasileiro e fez parte, é parte hoje da nossa cultura, né? Então, a qualidade às vezes, tem um pouco a ver com isso, tá certo? Senhores, vamos encerrar essa parte da manhã. Vamos reiniciar agora às 14 horas, tá certo?
vocês vão entrar com o mesmo link, porque essa é uma reunião recorrente. Vamos ter, então, a nossa pausa agora e agradeço a participação de todos. Estou gostando da participação de vocês. Já temos líder e vice-líder nessa turma e vamos continuar atentos, porque essa semana, esse final de semana, já temos a nossa avaliação. A avaliação vai ser feita amanhã. Tá joia? Então, até o retorno às 14 horas. Muito obrigado.